Chegou a hora de responder a fatídica pergunta: freelancer tira férias? Eu recebi esse comentário aqui no vídeo e eu achei que valia a pena a gente conversar sobre isso. Dá pra tirar férias sim, se você se organizar, se você se planejar e se você tiver uma boa agenda de editores parceiros. O que isso quer dizer? Olha, não é uma fórmula mágica, tá? Eu vou te contar como eu faço. As últimas férias que eu tirei foi esse ano, em janeiro, antes da pandemia, saudades. Eu passei 11 ou 15 dias na Colômbia, não lembro, mas foi mais de 10. Antes disso, eu fiz um intercâmbio de 3 meses na Irlanda, de agosto até novembro de 2019. E no ano anterior, em 2018, eu também viajei. Eu passei acho que 9 dias no Peru. Eu tô te falando isso pra você ver que, assim, se organizar direitinho, todo mundo tira férias. E já fazem aí 3 anos consecutivos que eu consegui fazer isso. Então esta é a prova de que é possível. Tá, eu vou te contar como é que eu faço, tá? No meu caso, a única coisa que eu vejo que funciona pra mim é ter essa tal agenda de amigos editores, de editores parceiros. O que é essa agenda? São editores que trabalham comigo quando eu preciso deles. São pessoas que eu escalo quando eu preciso de reforço ou de pessoas pra me cobrir. Porque às vezes chega um projeto novo que você quer pegar, mas é uma demanda muito grande, você vai precisar de ajuda. Então você escala uma pessoa pra trabalhar com você, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que entrega, uma pessoa que você sabe como entrega. Isso é muito importante. A gente também entra aí naquela questão de recomendação. Às vezes a pessoa chega na sua DM assim: ah, me recomenda aí, eu sou editor de vídeo. Não vou recomendar porque eu não conheço o trabalho, não conheço como você trabalha, não sei se você é uma pessoa profissional, não sei se eu posso confiar em você. Não faz o menor sentido eu recomendar uma pessoa que eu não conheço pra trabalhar com um cliente meu que é importante pra mim. Porque se eu recomendo alguém, é a minha palavra, é a minha reputação também. Se eu recomendo uma pessoa, esse cliente pra quem eu recomendei acredita que eu aprovo o trabalho dessa pessoa. Aí vai, o trabalho dessa pessoa é uma porcaria, não só em questão de entrega, mas de processo de trabalho, e aí a minha cara fica onde? Eu guardo no bolso, né? Por isso que eu falo que a gente tem que recomendar pessoas que a gente confia, que a gente conhece o trabalho e conhece o profissional. Se você não trabalharia com esse profissional, se você não contrataria esse profissional, então você não deve recomendá-lo para outra pessoa. Porque olha só, gente, tem uma diferença muito grande em qualidade de entrega e qualidade do trabalho no geral. A pessoa pode entregar um vídeo maravilhoso, mas como é que ela se comunica com o cliente? Ela consegue traduzir aquilo que o cliente pede na alteração? Porque às vezes o cliente manda uma lista de alterações para serem feitas e aí o editor olha aquela lista e fala assim: não vou fazer metade dela, foda-se. E não explica por que não fez, não defende a ideia de por que ele quer manter aquela ideia original, ele só entrega o vídeo e desaparece, sem falar mais nada. Isso não é nada profissional. Se o cliente pede uma alteração, ou você faz tudo que ele pediu e entrega daquela forma, ou você não faz algumas coisas e explica por que você não fez, no sentido de defender. É que nem apresentar trabalho na faculdade. Defende a sua ideia, venda a sua ideia. Por que você acha que a sua versão original é melhor do que o cliente pediu? Muitas vezes o cliente vai aceitar aquela sugestão e falar: pô, realmente, você é o profissional, então você sabe o que você tá falando. É sério, parece que assim, até parece. Não, mas muitas vezes quando você explica o porquê que você, como profissional, entende que aquela opção é a melhor, muitas vezes o cliente vai aceitar, ele vai falar: pô, é mesmo, não tinha pensado dessa forma. E se ele não aceitar, não tem problema, faça a alteração que ele pediu e é isso. O importante é, ou você faz, ou você defende a ideia de por que você não fez. Não dá pra entregar uma lista de alterações com coisas que você simplesmente ignorou e não fez, não vai fazer e não explicou por quê. Você se torna um editor não confiável, entendeu? E aí, óbvio, pessoa que não entrega no prazo, pessoa que desaparece no meio da edição. Gente, isso acontece, acreditem. Às vezes a pessoa entrega a primeira versão do vídeo e desaparece. Ou às vezes nem isso, desaparece no processo de edição. Fala assim: vou editar, te entrego na data tal. Você fala: beleza. Aí você enviou o bruto pra pessoa, você tá lá esperando chegar a data, chegou a data e a pessoa, puf, desapareceu. Foi pra outro universo. Nunca mais responde mensagem. Eu tô enfatizando isso, gente, porque eu tô falando pra você escolher uma rede de editores pra trabalharem com você, pra ser seu parceiro. Você precisa confiar muito no trabalho dessa pessoa. E muitas vezes, dependendo de como que você vai trabalhar com esse editor, você tem meio que treinar ele. E não é tipo assim: ai, vai ser meu funcionário, vai ser extremamente treinado. Tem que ser do interesse dele também, entendeu? Porque, por exemplo, se tem um tipo de edição que eu ainda não sei fazer exatamente, tem um amigo meu que faz muito bem e ele quer a minha ajuda, ele se dispõe a me ensinar, porra, por que eu não vou querer aprender, sabe? Eu tenho uma pessoa que sabe mais do que eu querendo me ensinar só pra mim
Porra, é claro que eu quero. Então, assim, é uma via de duas mãos. É uma pessoa querendo ensinar e uma pessoa querendo aprender. E qual é o benefício disso? A pessoa que ensina tá ali dispondo o tempo dela, o conhecimento dela, para melhorar os seus conhecimentos, porque assim ela vai ter uma pessoa de confiança para atender ela quando ela precisar. E aí, do outro lado, a pessoa que é o editor parceiro, o benefício é que você tá melhorando, tá aprendendo com os conhecimentos de outra pessoa que tá se dispondo a ensinar especificamente para você e tá ganhando trabalho. E na nossa vida de freelancer, trabalho é igual a dinheiro. A gente ganha exatamente por aquilo que a gente trabalha. Então, se eu recebi aqui um job novo, eu estou ganhando dinheiro a mais, entendeu? Já temos um vídeo de como cobrar, mas assim, se o cliente é deste editor, eles provavelmente já têm um acordo de precificação. Nesse caso, como você é um editor parceiro, você já sabe como é que é o esquema de trabalho ali com ele, muito provavelmente ele vai te falar, olha, tem esse trabalho, o valor é tal, você quer pegar, você não quer pegar? Por quê? Porque ele já tem um valor fixo com o qual ele trabalha ali com o cliente. Então é como se você fosse ganhar o valor que ele ganharia por aquele vídeo no cliente dele, entendeu? O esquema do editor parceiro, assim, geralmente a pessoa já sabe quanto ela vai ganhar trabalhando com aquela pessoa em parceria. E aí tem duas vertentes dessa parceria. Tem a pessoa que você supervisiona e tem a pessoa que você nem precisa mais supervisionar. A que você supervisiona é assim, o editor te dá a primeira versão, essa versão vem pra você primeiro, você pede alterações se for necessário, é claro, ele faz e depois nessa segunda versão é que você manda pro seu cliente. Por quê? Porque você, como editor do seu cliente, já sabe como é que é aquele padrão. O seu cliente, ele contratou você. Então, se normalmente você faz tudo quase sempre certo e ele tem que pedir poucas alterações, ele tem pouco trabalho com isso, ele espera ter pouco trabalho com isso sempre. Então, um novo editor, você também não pode esperar que ele do nada entenda, nossa senhora, eu sei exatamente como o seu cliente vai gostar da edição. Não é assim. Ele vai fazer, você vai ver, você vai pedir as alterações de como você faria, porque você já sabe que é assim que o seu cliente gosta, e na segunda versão já vai estar muito próximo do que você faria. E aí, você manda pro seu cliente aprovar. Essa é a versão supervisionada, né? Que você pede alterações antes de mandar pro seu cliente. A segunda versão é quando você já trabalha muito frequentemente com um editor parceiro, ele muito provavelmente já conhece como é que é o esquema desse seu cliente. Então ele já sabe como é que vai editar o vídeo e é muito improvável que você tenha que pedir alterações. Então ele vai fazer aquele vídeo e muitas vezes ou você vai mandar direto pro cliente ou você vai dar uma olhadinha só pra garantir e depois vão mandar pro cliente. Eu trabalho das duas formas, eu tenho editores parceiros que trabalham de maneira fixa comigo, então eu nem preciso checar esses vídeos dessas pessoas, eu confio, assim, plenamente, os meus clientes conhecem essas pessoas, eles sabem que esses editores trabalham em parceria comigo e eles sabem que eles são meus clientes, que esses editores são como se fossem terceirizados meus, eles sabem que são parceiros meus. Isso é muito importante também, hein? O seu cliente tem que ter consciência de que não é você que tá editando os vídeos dele, se for o caso, porque ele fez um contrato com você, seja esse contrato oficial ou extraoficial. Oficial é um contrato mesmo que você assina. Extraoficial é um contrato que não é oficial. É tipo assim, te contratei, a gente conversa pelo WhatsApp sempre, a gente se conhece, nem que seja só de forma online, a gente se confia. Então é isso, eu sei que essa pessoa vai sempre me pagar, eu conheço a índole dela, eu conheço o trabalho dela e ela o mesmo por você. Inclusive eu trabalho das duas formas, eu tenho clientes que eu tenho contratos assinados e eu tenho clientes que são contratos verbais. Nem verbal, porque a gente não fala um com o outro, né? São contratos via WhatsApp. Que é tipo assim, olha, edita, edito. Então é isso, a gente trabalha junto. E assim, nesse caso de pessoas que eu não tenho contrato, são pessoas que eu confio, eu já acompanhava o trabalho. O mais correto, o melhor seria sim ter contrato, tá? Porque isso é uma garantia de que assim, qualquer coisa que acontecer, você tem como recorrer judicialmente. Na verdade, também existem outras formas de você recorrer judicialmente, mesmo sem ter um contrato. Basta provar que você trabalhava com aquela pessoa. E existem várias formas de você provar isso. Troca de mensagem é uma dessas formas. Enfim, não vou entrar nesse assunto, mas eu só queria fazer esse adendo, tá? Porque vocês têm muitas dúvidas sobre essas coisas. E aí, beleza. Uma vez que esclarecemos com o nosso cliente que queremos tirar férias e vamos viajar de tal período a tal período e temos um editor que vai cobrir a gente e colocar essas duas pessoas em contato, explicar por que você confia nesse editor e por que ele pode confiar nesse editor também. Geralmente, é bom que você faça uma edição com esse editor parceiro antes de você viajar para comprovar para o seu cliente que ele pode confiar, para ele ter mais segurança nesse processo.
processo e não se sentir abandonado por você. A outra opção, que nem sempre é viável, porque depende, às vezes, muito mais do seu cliente do que de você, é adiantar conteúdo. O que isso significa? Eu vou viajar por 2 semanas e o meu cliente posta uma vez por semana? Pô, então é só até tal data ele me mandar os vídeos dessas 2 semanas extras, entendeu? Ele vai ter que se organizar por mim pra me ajudar, né? Porque ele entende que eu trabalho, que eu também preciso tirar férias, então ele também vai adiantar um pouco o conteúdo dele pra me mandar, pra eu conseguir editar com antecedência e ele ter essa gaveta de vídeos aí durante a minha viagem. Acontece assim, muitas vezes o cliente vai querer te ajudar porque ele também trabalha com aquilo, ele sabe que ele também precisa tirar férias, que ele também precisa descansar, então ele também entende que você precisa. Mas você precisa ser responsável e combinar isso com antecedência. E antecedência, gente, não é assim, avisar com 1 semana de antecedência. Antecedência é antecedência. Se a pessoa posta uma vez por semana e você tem que editar o vídeo dela uma vez por semana, não adianta de nada você avisar com 2 semanas de antecedência. Como é que ela vai gravar aquela quantidade em triplo naquela única semana que você já tem que editar o vídeo daquela própria semana, entendeu? Você vai viajar por 2 semanas, avisa ele com 3 meses, 2 meses de antecedência, se a sua intenção é realmente adiantar conteúdo. Eu prefiro sempre dar as 2 opções pro meu cliente, porque assim, ele fechou comigo, ele confia em mim, então eu quero dar todas as opções possíveis pra ele. Se eu soubesse que eu viajaria em janeiro, eu já estaria me planejando desde julho. Eu vou avisar pro meu cliente, dar opções pra ele, desde o momento que eu já comecei a me planejar pra minha viagem. Mas eu comecei com 6 meses de antecedência. Não tem problema, você pode dar um pequeno aviso, falar, olha, daqui a 6 meses, no mês tal, eu tô planejando uma viagem, vou tirar umas fériasinhas aí de 2, 3 semanas, um mês que seja, e aí temos aqui essas opções pra você. A gente pode adiantar o conteúdo e aí eu vou também trabalhando mais, né, editando mais por semana pra gente ter essa gaveta de conteúdo no final, ou eu posso escalar uma pessoa pra me cobrir nesse período, e aí você como cliente não precisa fazer nada, assim, não precisa adiantar conteúdo nenhum, só ficar ciente de que nesse período vai ter outro editor me cobrindo, é uma pessoa que eu confio muito, que eu já conheço o trabalho, já trabalhei com essa pessoa várias vezes, tem essas opções, escolha aí, cliente. Uma vez que o seu cliente escolheu essas opções, pronto, agora é só você se organizar. Se ele escolheu que ele quer adiantar conteúdo e você entende que isso é possível, né, afinal de contas você ofereceu essa opção pra ele, você vai se organizar, porque sim, durante esse período aí de preparação, você vai trabalhar muito mais horas por dia, porque você vai estar trabalhando a sua quantidade normal, mais essas horas extras que você tá adiantando o conteúdo do futuro. A boa notícia é que, como a gente ganha por aquilo que a gente trabalha, então a gente sempre vai ganhar por hora extra, né? Porque todas as horas que a gente trabalha são horas que a gente cobra. Então, a questão é você se organizar mesmo e entender que naquele período você vai trabalhar muito mais. E aí, qual é a diferença que isso vai fazer na tua conta bancária? Uma opção e a outra, né? Eu sei que a resposta é óbvia, mas enfim, a opção que você adianta o conteúdo com o cliente significa que você não vai ter buracos no seu pagamento daquele mês, porque você editou todos os vídeos, então você vai ganhar por todos eles. Então, no final das contas, em questão de valores, não vai fazer diferença. Agora, se você escolheu a opção de ter escalado um editor para fazer as edições naquele período, significa que você não vai ter editado aquelas coisas naquele período. Então, todos aqueles vídeos, quem vai receber por eles é o editor parceiro. Você não vai receber por eles. A menos, é claro, que você tenha combinado com eles algum tipo de ganho por estar dando esse job para eles, entendeu? É como se fosse uma porcentagem de agenciamento. Depende do que é viável para você, depende de quanto ele cobra, depende de quanto você recebe, de quanto você pode repassar. Enfim, coisas que você tem que organizar e combinar com esse editor. Mas assim, no geral, quem vai receber por essa edição é quem editou. Isso significa que no final do mês você vai receber menos dinheiro. Então, se você passou 2 semanas sem trabalhar, você não vai receber nada naquelas 2 semanas ou muito pouco. Então, como raios isso é viável? Como eu falei, planejamento. Se você tá planejando férias, você não vai tirar a ideia das suas férias aí do seu bolso do nada de um dia pro outro. Você já tá em janeiro do ano que você tá, sabendo que você vai querer tirar férias no janeiro do ano que vem. Então, você tem um ano aí pra organizar, juntar dinheiro pra você fazer suas férias. Tô falando um ano como exemplo, mas que seja 6 meses pra você juntar dinheiro para suas férias, sem que isso prejudique nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você tem que ter o seu dinheiro. Prejudicado você vai ficar, meu filho, porque se você não trabalha, você não ganha. Não existe férias remuneradas do freelancer. A questão é que você tem que se organizar para que esse não ganho não vire um enorme prejuízo na sua vida, que você não se endivide por isso, entendeu? Tudo é questão de organização, tá? E foi assim que eu consegui tirar férias em 2018, que eu consegui fazer o intercâmbio em
2019 e que eu consegui tirar férias no começo de 2020 também. Eu juntei o dinheiro do intercâmbio por uns 2 anos. Todo o dinheiro que ficava na minha conta era basicamente com o foco do intercâmbio, então eu me planejei com 2 anos de antecedência pra conseguir realizar isso. Foi o caso de eu ter escalado editores, né? Óbvio, eu não ia conseguir adiantar 3 meses de conteúdo, imagina que doideira. Então, nesse período, eu até editei um pouco pra alguns canais, assim, sempre que algum dos editores que eu tinha escalado não conseguia editar por algum motivo o vídeo daquela semana, eu mesma editava. Mas é que assim, eu escalei eles, eu até assinei contrato com eles pra garantir que eles iam me atender durante esses 3 meses, pra ter essa organização, pro meu cliente saber que ele tá coberto, pra tudo ficar muito bem organizado. E assim, eu já sabia que nesse período eu ia ganhar muito pouco. E realmente foi o que aconteceu. Mas é o que eu falei, foi planejamento. Eu sabia que eu ia ir ficar 3 meses lá e voltar. Então eu já tinha me planejado pra ter esse gap aí de ganhos. Então eu não juntei só o cachorro latindo. Aceitem. Então eu não juntei só o valor do intercâmbio, eu juntei o valor do intercâmbio e o valor que me cobriria tudo que eu tinha que pagar, todas as contas, né, durante aquele período de 3 meses que eu não iria ganhar nada. Amigos, sempre, olha, planejamento é a resposta de tudo. É a resposta de tudo. Tudo que você me perguntar, ai, como é que faz? Planejamento. Se você planejar, faz. Ai, mas como é que eu faço então pra garantir que o meu editor, parceiro, não vai roubar o meu cliente? Porque se ele editar pro meu cliente e eles entrarem em contato, e aí ele pode oferecer um preço muito mais barato, e aí o meu cliente vai preferir fechar com ele e me abandonar e eu vou perder o cliente. Mais uma vez, é isso aí que eu tô falando, você tem que trabalhar com pessoas de confiança. Parte dessa confiança é você saber que o seu editor não vai fazer coisas de má fé pra roubar o seu cliente. E também, gente, o cliente, né? Porque assim, o cliente, ele fechou com você, não fechou com todos os outros editores que existem. Então tem alguma coisa no seu trabalho, na forma que você trabalha, que o seu cliente prefere. Ai, espero ter coberto todo esse assunto nesse papo gigantesco, assim, falei pra caramba. Espero que tenha ajudado vocês a conseguir planejar as próximas férias de vocês. Espera a pandemia acabar. Ninguém tira férias no meio da pandemia, tá bom? Vamos combinar assim. E se você gostaria que eu fizesse um vídeo também explicando alguma coisa ou ensinando alguma coisa que você quer saber, deixa o comentário, porque é assim que eu escolho quais são os vídeos que eu vou fazer. E se você tiver ficado curioso, quiser ver os meus vídeos de viagem, eu coloco eles no meu outro canal. Tem vídeo de todo o meu intercâmbio, tem vídeo das minhas viagens, é tudo ótimo. Te vejo no próximo vídeo e tchau!